A paz, irmãos, estou passando para avisar que hoje é quarta-feira, dia da nossa oração. Graça e paz do Senhor a você que compartilha comigo neste dia da palavra do Senhor, nesse momento de devocional, que é o momento onde nós podemos receber da parte do nosso Deus o alimento e a renovação para a nossa vida espiritual através dos seus ensinos. E para essa devocional nós vamos ler o texto de 2 Crônicas, capítulo 34, dos versos 19 a 21, 29 a 33. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias e a Icão, filho de Zafã, e Abdom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servos do rei, dizendo: Ide consultai por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca da palavra deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor, para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Dos versos 29 a 33. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, sacerdotes, levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que for encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar, fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor Deus de seus pais. Amém. Todo esse capítulo 34, ele vem falando do reinado de Josias. Josias, que foi um rei, no verso 1 do capítulo 34, diz que Josias ele tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E ele reinou 31 anos em Jerusalém. E a Bíblia diz, o texto diz que ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Ele fez no seu reinado aquilo que era agradável ao Senhor. E nos seus dias de reinado, ele promoveu uma grande reforma espiritual em Judá. Ele foi uma testemunha, ou um exemplo de vida, um exemplo de líder, que as pessoas puderam seguir todas as suas orientações. Ele foi usado por Deus. E quando nós olhamos para o testemunho, para a história, o reinado de Josias, nós podemos também perceber que Deus ele quer usar as nossas vidas, e porque a nossa vida ela pode ser um exemplo para influenciar outras pessoas a servirem também ao Senhor. E foi isso que aconteceu com o rei Josias. O texto mostra que enquanto ele viveu, todos os seus súditos, eles andaram nos caminhos do Senhor. Josias foi um rei corajoso. Ele teve coragem porque ele decidiu cumprir a lei divina. Ele decidiu obedecer os mandamentos do Senhor.
ele obrigou o povo a servir ao Senhor e ainda fez uma limpeza, tirando todos os ídolos. Ele levou o povo a adorar a Deus nos lugares, ou na cidade, ou na terra onde ele governava. Ele limpou, tirou todos os ídolos. E ele deve ter orientado as pessoas a se entregarem a Deus com inteireza. Josias estava disposto a fazer a diferença. E por isso, todo o povo foi beneficiado durante todo o seu reinado. Olha como é importante quando nós decidimos obedecer ao Senhor, quando nós decidimos a manter firme a aliança que nós fizemos com o nosso Deus. Não somente nós somos abençoados, mas as pessoas também que estão ao nosso redor, elas são beneficiadas, elas são também abençoadas. E nesse período de reinado, a Babilônia, ela começava a mostrar superioridade no contexto internacional. E o seu domínio sobre Judá estava próximo. Mas devido à atitude, à postura de Josias, isso não aconteceu. Pelo menos durante o seu reinado, isso só foi acontecer após a sua morte. Sem dúvida, Josias foi um rei extraordinário por ter cumprido a aliança com o Senhor. E ele fez tudo isso, ele cumpriu esta aliança por temor diante daquilo que ele conhecia da palavra de Deus. Havia temor no seu coração. E quando o livro ele foi encontrado, nós lemos aqui no texto, esse livro ele foi lido para Josias. E ele rasgou as suas vestes quando ele teve compreensão daquilo que estava escrito neste livro. Ele entendeu e ele percebeu que o povo, que eles estavam em grande transgressão. Ele entendeu a advertência feita àqueles que não cumprissem a aliança feita com o Senhor. E ele decide então renovar esta aliança. E essa renovação, ela não foi um fato isolado na história do povo de Deus. Sempre que nós lemos a história do povo de Deus, nós encontramos este povo renovando a sua aliança com o Senhor. E Josias, quando ele percebeu, ao lerem o livro, ele percebeu que o povo estava em transgressão, que era necessário então retornar, que era necessário renovar então a sua aliança. E essa renovação de aliança, ela aconteceu em outros momentos na vida do povo de Israel. Quando, por exemplo, quando o povo conquistou a Canaã, lá em Josué, capítulo 8 e 24. Aconteceu também quando os muros de Jerusalém, eles foram construídos em Neemias, o capítulo 10. Então, sempre o povo estava renovando a aliança, a importância de se renovar a aliança com Deus. E olhando para todo esse contexto, nós também precisamos refletir sobre os nossos compromissos, sobre os pactos e os acordos que nós fazemos diante do Senhor. De uma forma muito especial, nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus. E o melhor que nós podemos fazer a cada dia é renovar esse compromisso, renovar o nosso pacto, a aliança que nós fizemos com Ele, de andarmos ou andando na sua presença. Esse momento que nós estamos vivendo, esse período que nós vivenciamos, um período difícil, é um período de refletirmos, é um período de reflexão, é um período de analisar o pacto que nós fizemos um dia com o Senhor. É um momento de nos comprometermos a sermos cada dia mais cristãos fervorosos, cristãos e cristãs que façam a diferença. Porque Deus, Ele quer usar as nossas vidas nesse período, ou em todos os períodos da nossa vida. Deus quer nos usar para que nós possamos influenciar positivamente outras pessoas que estão ao nosso redor. E foi isso que aconteceu com Josias. Ele andou no caminho do Senhor, ele restaurou a aliança,
o pacto de viver em obediência ao Senhor. E a vida dele foi uma vida de testemunho, uma vida de exemplo, uma vida que pôde influenciar outros a fazerem o mesmo, a seguir e a servir ao Deus Todo-Poderoso. E com isso nós podemos perceber que uma pessoa disposta a fazer a vontade do Senhor, ela faz muita diferença na vida das pessoas ao seu redor. Então que neste dia, que nesta manhã, que estejamos também dispostos a renovarmos a nossa aliança, o pacto, o compromisso que nós fizemos com o Senhor, de andarmos na presença dEle, de sermos testemunhas verdadeiras da Tua palavra, de sermos obedientes e influenciadores. Pessoas que influenciam outras pessoas a servirem a esse Deus Todo-Poderoso. Deus quer usar a mim e Deus quer usar também a você. Nesses dias difíceis que nós vivemos, somos nós que conhecemos a palavra, que renovamos a nossa aliança com o Senhor, que podemos influenciar positivamente aqueles que estão ao nosso redor. As pessoas ao nosso redor, elas são beneficiadas quando nós decidimos ser exemplo, quando nós decidimos cumprir a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que você possa ser, neste dia, este instrumento de Deus para influenciar, para abençoar, para levar outras pessoas a exercitarem a sua fé num Deus que pode realizar todas as coisas. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecemos por este dia e nos colocamos em tuas mãos, a fim de que o Senhor nos use conforme a tua vontade. Concede-nos, ó Deus, um dia de vitória, um dia, Senhor, em que possamos renovar a nossa aliança contigo e que possamos, ó Deus, sentir alegria e prazer em sermos verdadeiros seguidores do Senhor. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus.